interessantes, e quando eu acho bem interessante, eu mando para você. Tem muita coisa, tem muita. Muito. Uma coisa que a gente precisa observar só é que tem muita gente passando informações mais para ter visualização. É uma área Né? comercial. E quando É, eu sinto que a área comercial já não me atrai. então, nesse ponto a gente tem que tomar cuidado, porque tem gente falando umas coisas que não tem Nossa, lógica, né? E não vai. Se bem que quando a gente chega num ponto que a gente já tem essa ideia, a gente já tem mais ou menos um ritmo de entendimento, a gente já tem reflexão que a gente faz, porque, por exemplo, como você falou, estou fazendo alguma coisa e me vem uma ideia. Vem uma ideia porque você está refletindo sobre aquilo, senão não vem ideia, não, vem outras coisas. Vem preocupação, vem essas coisas. Mas quando a gente já tem uma linha, a gente quer saber o que é que os outros estão pensando. O Sandrine mesmo comenta comigo às vezes, mas você vê tanta gente, você ouve tanto, cada um fala uma coisa, o outro fala outra coisa diferente, o outro fala, não te perturba? Eu falei, não, não me não, perturba. a gente tem um filtro, né? A Então, gente aprendeu a ter esse filtro. até porque eu entendo esse monte de informação da seguinte forma. Nós temos uma. Que nem, lembra antigamente que existiam aqueles aparelhos de telefonista nas empresas, que elas ficavam atendendo aquele monte de chamada e enfiavam a linha ali, que era um cabinho assim, no lugar correspondente àquele número que tinha chamado. Né? Aquela pessoa que estava ali aguardando naquele ramal, esqueci a palavra. Ela conectava ali e aquele ramal ficava já direcionado para a pessoa que estava sendo procurada. Né? Então, para mim, a espiritualidade, o autoconhecimento, a expansão da consciência é a mesma coisa. Né? É um painel. Lá tem tudo, certo? Está tudo lá. Mas uma pessoa, ela não consegue ver o painel inteiro e conectar com o painel inteiro. Ela E aí você conecta com alguns pontos. tem que Né? saber aonde conectar, né? Então, por isso que tem muita coisa que as pessoas falam e no primeiro momento, um absurdo, depois pensando, falando, peraí, se pensar assim, puxar para lá, para cá, não é tão absurdo. Já tem outros que parecem muito coerentes, mas que você vai puxando o fio, não tem onde ir aquilo, né? Tem muito disso. Tem muita gente que começou sei lá no ano 2015, por aí, com um tipo de informação e não tem como sustentar aquela informação. Por quê? Porque as coisas vão mudando. E a pessoa continua ali forçando aquilo, não dá mais certo, aquilo fica ruim. Aí você começa a ver que as pessoas que estão seguindo são pessoas que elas não têm informação. Elas se baseiam naquilo que aquela pessoa está falando. E alguns comentários que não te agregam nada, que você fala, epa, a pessoa não Então, está entendendo nada. não, sabe, tá ali num deslumbre total, achando que, nossa, tá tudo bem, tá, vai ficar tudo, não vai ficar nada bem se você não fizer a sua parte, não é? Não adianta esperar que vai ser assim, ó, um passe de mágica e o mundo ficou. Não, não vai. Porque as pessoas estão acostumadas a esperar tudo que venha dos outros para si. Ninguém Exato, está preocupado em pensar que, peraí, aquelas atitudes também dependem de mim. O que eu exatamente. estou fazendo para isso melhorar, para isso acontecer? E eu tenho Nada. visto isso muito agora, por exemplo. Você conhece o Luciano César? Não. Eu estou falando dele, não é julgamento, mas é uma constatação que a gente precisa ter. Lá, quando começou o problema lá da pandemia, ele surgiu com um canal. O canal dele era muito pequeno. Acho que ele começou o canal naquela época, um canal de YouTube. E aí ele trazia muitas mensagens de ânimo, de coisas interessantes até. Só que, de repente, ele entrou num viés de a luz venceu, e, e falei um dia para o Sandrine,
ele precisa parar com isso, porque essa forma como ele coloca, eu sei que tem uma boa intenção, mas está criando ilusão. As pessoas estão esperando que a luz, que luz. Que tudo vai cair do céu, né? Cadê a luz? Que luz? De que luz você está falando? Pois Não é. é? A luz realmente venceu quando você acende ela dentro de você. Se você não fizer a sua parte, não vai acender luz nenhuma. Aí aquela que a gente tem ainda é capaz que apaga. Por quê? Porque a gente entra nessa coisa de esperar, porque vai acontecer, porque Jesus vai baixar aqui, porque vai vir uma nave, porque vai vir não é nada disso. Nada, 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 né? Então, e ele continua hoje com essa conversa ainda. Já entremeio com outras coisas que ele já trazia naquela época do submundo, né? Que ele foi o primeiro que falou sobre os túneis pelo mundo afora, os túneis que tinham pessoas lá dentro, os túneis que estavam sendo estourados, foi o primeiro que falou. Só que ele não pode falar mais que isso, senão o canal dele vai para o espaço. E o que aconteceu com ele? Ele, de repente, certo? Naquele momento, o canal deu um boom de inscrições. E aí ele está vivendo do canal, dá para a gente perceber. Porque assim, quando você tem, né, uma quantidade de inscritos muito grande e você monetiza o seu canal, as coisas que você está falando ali é de interesse das pessoas, você monetiza no YouTube, só que você tem que seguir as regras do YouTube. E o YouTube, desde lá até aqui, ele só fechou a soneira. Hoje em dia, você não pode falar algumas palavras, não sei se você sabe, mas não pode falar guerra. Falou guerra, a sua live cai, ou ela é desmonetizada na hora. E ali, quem está vivendo do canal do YouTube, não está assim, tolhido. Continuar, claro. Fica tolhido, tem que ficar falando as palavras pela metade. Mas ele continuou naquela toada e continuou falando, não, porque tudo vai ficar bem. Só que ele começou lá atrás, ele dava datas. Dia 5 de dezembro, dia 26 de março, sabe? E na hora que ele parou, porque não dá para você ter data nenhuma. Tudo que acontece no nosso mundo depende da humanidade, das pessoas. Então, não dá para você falar assim, não, porque tal dia, assim, algo acontecerá bom ou ruim. Não dá, porque as pessoas mudam, as pessoas tomam decisões, e tudo que gera essas decisões pode ser bom ou pode ser ruim, mas não é determinado, né? Por exemplo, uma pessoa baseado nessas informações que nesse tempo aí da pandemia foi passado, tem pessoas que mudaram de cidade, tem pessoas que ficou doente, tem pessoas que aproveitou da situação, tem de tudo, né? Tem de tudo. Então, o que acontece é que ele vai gerando em torno dele um compromisso muito grande, porque ele não pode falar as coisas que ele deve receber de informação, porque senão ele vai até ser autuado, né? Ele pode ser bloqueado, né? Bloqueado até o de menos, né? Que aí pode ser bloqueado ali, ele perde aquele período ali, depois ele recupera. Mas ele pode ser autuado, né? Porque nós vivemos num sistema que está muito forte em cima da gente. Então, tem que prestar atenção nisso. Por outro lado, ele fica passando as coisas 30% do que é. Mas tem gente ainda lá, nossa, eu fico pensando, meu Deus, se a pessoa ainda que assista lá, que nem o Sandino vira e mexe, ele fala, vou lá ver o que ele está falando. Vai lá, mas não é a pessoa que está levando a vida em função daquilo, de jeito nenhum. Mas tem gente que está, tem pessoas que tudo que ele disse ali é a pura verdade, e não é assim. É porque tem coisas que é impossível se prever, outras que são proibidas de falar, e outras que não se sabe mesmo, né? Então, o que a gente recebeu de informação há 3, 4 anos não vale mais. Não tem mais nenhum sentido. O que nós temos que fazer é a gente ter um pouquinho de reflexão. Prestar atenção
que refletir o que é que, dentro desse contexto, para mim, é válido. Porque é assim, porque cada um tem um caminho. Cada um, mas tem 8 bilhões de pessoas, cada um tem um caminho, cada um tem um caminho. Cada um tem uma linha de realidade, né? E se você começar a acreditar no que o fulano está falando ali porque é bom, certo? Porque tem os que falam ruim também. Aí você já está se enganando, porque você não está inserida naquele contexto 100%. Você está inserida ali um fio, um risco, que nem aparece na estatística. Por outro lado, tem os cavaleiros do Apocalipse também, né, que é tudo ruim. E não dá para ser nem tudo bom e nem tudo ruim. Não dá para ser. Nós vivemos num mundo onde tem as duas polaridades, o positivo e o negativo. Então, aqui o que nós, individualmente, temos que fazer é buscar, certo? Seguir, trazer as duas pontas. Não, elas não vão se unir nunca, mas nós vamos seguir no meio delas. Né? No meio delas a gente você consegue olhar para cá, você consegue olhar para cá sem se desesperar. Por quê? Porque quem está conduzindo é você. Né? Então vai ter uma situação que você vai olhar para cá e falar, realmente as coisas estão melhorando. Vai ter outro momento que você vai olhar para cá e falar assim, então não, melhorando só um pouco, né? Porque tem umas coisas aqui que estão só um pouco, porque olha ali. Né? É diferente, não é polarizado. Não, porque agora, amanhã, está tudo resolvido. Não, tá. Lá atrás. Essa história do 3 Apple, estava vendo os comentários, inclusive a matéria era muito bem feita, muito bem elaborada tal. Mas aí uma lá colocou, finalmente chegou quem veio me buscar. É isso que eu falo, é disso que eu estou falando. Ela está achando que ela vai para onde? Que ela vai entrar na nave, vai para outro mundo? Não é só isso. Eu penso, tem uma turma aí que já acabou até, que a gente estava discutindo sobre essas situações, porque antes era o Arcanjo Miguel que vinha resgatar as pessoas, né? Então, isso há uns anos, na época da pandemia e tal. Aí eu lembro que eu falei assim para a pessoa, tá, então ele vai chegar, vai bater, faz uma fila, nós vamos tudo embora, eu também estou me colocando aqui, né? Opa. Agora nós vamos para onde? Com esse jeito que nós temos de pensar e de agir, nós vamos para onde? Nós vamos para um lugar pior que aqui. Para onde será que ela pensa que ela vai dentro da nave? Não, ou então, nossa, quinta dimensão, vou para quinta dimensão. Você lembra a quinta dimensão agora? Você sabe exatamente o que significa. Não, como que você vai? Que mesmo porque as dimensões, elas estão todas aqui. Não precisa ir para lugar nenhum. Né? E eu fico pensando, gente, que ilusão é essa? Que ilusão é essa que sabe? E aí, essa pessoa que está falando, ela se compromete. Porque isso, tudo que a gente propaga, tem que ter a nossa responsabilidade. Não vai acontecer, a pessoa vai se magoar, a pessoa vai se chatear, a pessoa vai, né? Quem é que vai responder? É quem falou. Ela está esperando tanto tempo essa nave, aí a nave veio e nada aconteceu, não me levou para lugar nenhum. Olha, nave, cometa, asteroide, ilusão, projeção, ninguém sabe o que é. Ninguém tem certeza nenhuma. Existem tantas projeções atualmente sendo feitas, tanto pelos daqui quanto os de fora, projeta alguma coisa para a gente ficar mais iludido. Porque o que eu penso, né? O que nós temos que fazer é cuidar da vida. Espera aí, eu vou procurar me manter o mais firme possível, né, dentro daquilo que eu desenvolvi até agora, manter o meu padrão vibratório acelerado, que é cuidar do meu pensamento, do meu sentimento, da minha vontade, porque seja lá o que for, eu tenho que me garantir. Eu não posso, de repente, falar, não, porque vai vir aqui pegar na minha mão, vai me levar para onde? Também, não é? Eu até nem me meti lá na questão, mas eu tive uma vontade de perguntar para ela. Tá bom, vem te buscar. Para onde?
Para onde? Você vai ficar dentro da nave, vivendo ali no bem bom? Como Não, é que é o negócio? porque tem, as pessoas brincam com esse negócio de nave, mas tem nave que está vindo buscar para levar para um lugar ruim. Por quê? Porque a pessoa não está alcançando, não está modificando nada em si, e ela não vai ficar no planeta se a hora que o planeta der uma respirada mais profunda. Não vai ficar. Por quê? Porque não ressoa mais. Essas naves pegam essas pessoas. Como é que elas pegam as pessoas? Não abre a porta para você entrar, você vai morrer. Não sai daqui morto. Eu falo, gente, você não vai pôr a sua melhor roupinha? Não Você adianta. vai fazer uma maquiagem? Não, é bom Vai você dar ir arrumadinho. Não, é bom ficar arrumadinho. Por quê? Porque quando fecha os olhos, né? A gente não sabe ainda fazer as coisas, a gente chega lá pelado. Então é melhor já põe a roupa certinha, bonitinha. É, não, aí, Fátima, eu já, há um tempo, né? Há tempo já, hoje já nem penso mais assim, mas eu falava, gente, quando eu tiver que ser, que eu morrer, eu quero que eu me ponha um pijama. Porque a roupa que eu melhor me sinto, um É, pijama, um cabelinho, um chinelinho e tal. Não me põe roupa com cintura apertada, com cinto, não me põe coisa que me sufoca aqui o pescoço, pelo amor de Deus. Então, assim, mas o pessoal está achando que vai para uma festa. não é nada disso, que absurdo. Uma amiga nossa lá em Curitiba, que ela já tinha bastante idade, quase 90 anos, mas ela era forte, que era danada. E ela falou um dia, falou assim, gente, aconteceu uma coisa comigo essa noite, que eu até saí hoje de manhã, eu fui comprar umas coisas. Falou assim, eu sonhei que eu tinha morrido. E aí, o que que tinha acontecido? Eu já estava do lado de lá, né? Aí, quando eu me olhei, eu falei, nossa, porque ela falou assim, eu adoro minhas camisolas furadas. E eu estava com a camisola furada, só tinha camisola furada. Aí, eu passei tanta vergonha lá, que hoje eu saí comprar as camisolas. Mas Ai, mas eu tadinha, ri tanto, mas eu ri tanto. que judiação. Então, é meio assim, por quê? Porque quando a gente chega num primeiro momento, a gente não sabe fazer essas transmutações. Depois a gente vai aprender, sabe? Você plasma pelo pensamento ou a sua vestimenta, né? Mas isso não é assim, não. A gente não sabe fazer isso ainda. E mais o susto que você leva, que de repente, não estou mais lá onde eu estou, né? Então, já você já dorme direito. Eu dormia totalmente sem roupa, porque nada me apertando, aqui no meu ombro eu não gosto, não consigo dormir. Aí, baseado nela, eu falei, não, quer saber? Eu tenho que usar alguma roupa, que já pensou também chegar pelada, ninguém é obrigado a Fátima, ficar vendo essa coisa. mas como que faz para dormir com roupa, com bermuda, com alguma coisa que aperta as pernas? Aí tem que ser uma coisa curtinha, né? Não Só tem, para eu tenho curtinha, eu tenho média, eu tenho nada vai. ir no calor é duro, né? Nossa, não, mesmo no inverno, Fátima, eu deito, eu tenho pijama de inverno, foi até o Júnior que me deu. Mas tem 5 minutos que eu estou deitada, já começo a tirar tudo. Eu também. Tiro meia, tiro tudo, aí eu estou bem. Meia também não consigo dormir de meia, nem no frio, nem no calor. Até deito com a meia, mas eu tenho que tirar depois. Então, aí como é que a gente vai chegar do outro lado tudo bonitinho, Então, Fátima? vamos começar a pensar, porque senão vai ser um tal de. Fica lá sem roupa, só de calcinha. Já pensou? Ó, Vai entender? pelo menos a calcinha tem que ser nova, né? Não, mas aí que tem uma coisa, nada furado, né? Tem uma coisa aí também que a gente precisa levar em consideração, que se a gente estiver uma condição vibratória boa, razoável, a gente aparece com o nosso melhor momento, né? Mas a maioria não sabe, né? Então, a maioria vai ficar com medo, a gente vai ficar, todo mundo fica com medo. Não adianta a gente falar, eu não tenho. Eu, por exemplo, pensando friamente assim, eu não tenho medo da morte, mas eu sei que essa transição é assustadora. Da mesma forma que é assustadora para quem vai encarnar, que vai, né, ser condensado a sua condição até ele ser ali ligado ao ovo,
o embrião ali, é muito duro, né? Porque é você ir esquecendo, né? Esse verbo Isso é esquecimento. muito duro. E aí, de repente, você, nesse ambiente que você está há anos, que você só tem isso, porque nós não sabemos, não temos lembrança, não temos acesso, né? A gente aqui ainda faz umas práticas, algumas meditações, as coisas que nos libertam um pouco, mas a maioria não tem nada disso. Aí também é outro susto, né? E aqui é abrupto. O outro você vai diminuindo, né? Até um estado de inconsciência, vamos dizer assim. E quando você parte, é de uma vez. Vê, não é fácil, não, né? Mas se a pessoa tem um pouco de informação e se ela tem essas reflexões, ela vai buscar, naquele momento ali, resgatar o seu melhor. Qual que é o meu melhor momento? Que eu gostei, com 30, com 20, com 50, a pessoa aparece com essa idade. Por quê? Porque nós temos, o espírito nosso, ele tem um corpo sutil, né? Que ele acompanha o nosso estado aqui, na matéria. Mas quando a gente se liberta, não. Aí ele pode ficar no seu melhor. E tem aqueles seres que, quando desencarnam, automaticamente assumem como eles são nas frequências aceleradas, que aí todo mundo é bonito, né? Não tem feio para desses. A não ser que seja de um planeta onde os seres sejam feios aos nossos olhos, mas aos olhos deles são Os bonitos. olhos deles é tudo normal. É tudo normal. Por isso que a gente precisa estudar um pouco para ver se a gente tem um fio assim, né? Que nos dê um pouco de segurança, né? Não a gente assustar demais, porque o que mais tem, a gente vê quando a gente faz algum trabalho assim, né, no astral, é o povo apavorado, desesperado, porque o padrão vibratório é ruim. Então, a pessoa vai se ligar a um lugar igual àquilo que ele é. Não tem outro jeito. Não dá para falar assim, vai para um lugar bom. Não, ele vai para aquilo que ele vibra. Aquilo que ele vibra é o ambiente onde ele vai, é os seres que ele vai encontrar. Faz todo sentido, né? Então, agora, o que pode acontecer é um resgate, tirar ele dali mais adiante, depois que já tivesse se tocado, né, e ele pedir ajuda, aí vem um parente, né, se tiver melhor, ou os trabalhadores mesmo, socorrem, né? Geralmente vem um parente, geralmente é mãe, né? A maioria das coisas, os seres muito maus, que são muito ruins assim com os outros, que causaram muito sofrimento, só a mãe consegue resgatar eles. Mas ninguém não consegue, porque que eles estão ali naquela mentalização que só a mãe que consegue. Eu já vi muitos desses resgates. E é interessante, né? Porque naquele momento eles rompem mesmo com toda aquela coisa que eles criaram de maldade. Porque muitas vezes essa maldade é desenvolvida por conta de sofrimento também, né? Bom, nossas colegas não vêm, não. Nossos colegas abandonaram a gente hoje. Nossas colegas devem estar tudo na praia. A Maria está lá com os probleminha dela, né? Vai lá com os netos. Ai, Deus. Então tá. Você quer falar alguma coisa? Porque só eu falei até agora. Não, tudo, a gente está no mais completo entendimento de pensamento aqui. Nós falamos na última aula nossa sobre as faces, né, de Jesus fora do planeta, né? Isso. Falamos dele como mestre ascenso, como Sananda, falamos dele como governador ou como um responsável pelo universo de Nebadon, né? Que como Mika, falamos, não falamos? Sim. Então com relação a ele, a Jesus, a Sananda, que é o mesmo ser, tudo mais, nós paramos por aqui. O que nós vamos fazer hoje é trabalhar a gratidão. Nunca falamos sobre a gratidão assim, da forma que
o entendimento da gratidão dá para a gente como se diz? Uma visão diferente, né, do que das coisas como a gente vive, às vezes as coisas como a gente carrega dentro de nós alguns pormenores, nos coloca muito, muito bem, sabe? Com relação a tudo isso que a gente já viu, esse universo, primeiro nosso particular, depois esse nos rodeia aí, esses seres todos. Então, eu gosto sempre de trabalhar aqui, entre um momento e outro, a gratidão, e no nosso próximo, nós vamos falar sobre a depressão, né? Porque a depressão é um problema muito grande, que ele começa a acontecer quando a pessoa começa a se abandonar. E a pessoa começa a se abandonar quando ela não trabalha a espiritualidade dela. Ela trabalha a espiritualidade dela, não se abandona, não. Porque nem dá, né? Não dá. Mas, e aí a gente encerra a fase 2. Estamos avançando, hein? Aí a gente encerra a fase 2, e aí a fase 3 é uma fase que eu gosto de trabalhar temas que as pessoas sintam, aí eu gostaria que você trabalhasse esse assunto, né? Então, o primeiro modo, por exemplo, é assim: o que é que você gostaria que fosse trazido, que fosse debatido, ou que fosse pesquisado, ou praticado, porque às vezes é alguma prática. Aqui, neste momento que você fala, não, agora eu estou em condições de mexer com isso, de saber mais sobre isso, de repente surgem uns assuntos que eu também não sei. Aí lá vou eu também pesquisar, aprender, para trazer para esse momento. Porque é um momento aqui que a gente já está caminhando com as próprias pernas. A gente já sabe quem nos rodeia, né? Vamos falar sobre a gratidão, que é uma virtude maravilhosa. E depois sobre a depressão, e aí a gente começa a ver temas que são de interesse do grupo, né? Pelo menos um módulo. Depois aí eu apresento outros módulos trazendo, mas antes eu coloco, né, sobre a apreciação, sobre os outros povos de fora. Tem muito, muito, muito material, tem muita aula sobre isso, e eu já montei 2 módulos só falando das outras civilizações que existem fora do planeta. Evidentemente que tem gente aqui, nós podemos ser, né, deles. Estamos na configuração ser humano, né, humano, mas nós podemos ter origem nessas outras civilizações de outros mundos. Como para outros mundos, nós que somos os estranhos, né? Isso, isso. Muito do nosso comportamento aqui carrega um pouco, viu, das nossas origens. Muito. Mas também é possível que a gente tenha passado em diversos lugares para chegar aqui. É muito bom, é muito gostoso. Eu gosto muito dessa. Opa! É bem legal. Então, vamos lá hoje, vamos falar sobre a gratidão? Gratidão. A gratidão eu gosto tanto dessa aula, eu falo dela assim como... Porque, para mim, foi tão bom, sabe? Fazer esse trabalho. É simples, né? Tudo aqui é simples, né? Mas ela traz para a gente alguns conceitos interessantes, que ou a gente já pensou, às vezes tem gente que já entendeu isso, né? Mas, para mim, quando eu fiz, eu não tinha a ideia assim tão esclarecida sobre gratidão, né? Então, vamos lá. Tudo bem aí? Tudo bem. Olha, eu estou aqui numa torcida, porque eu fiz um arrebatamento desse computador aqui. Ele está zerado. Não tem nada. Ele tem só o link que eu abri aqui para a aula. Não tem nada, arquivo nenhum. Sabe? Para eu verificar o que é que estava acontecendo, que eu não conseguia... Antes de você
Antes de você compartilhar a tela com os slides, estava tudo perfeito. Agora já começou a falhar. Picota o que você Ah, está falando. a voz? É, Então, isso foi bom você falar, porque para mim aqui parecia que estava normal. Então, eu vou tirar a minha imagem, tá? tá, Eu acho que tirando a minha imagem fica mais firme. Você me conta aí, tá. Vamos lá. tá? Porque eu preciso descobrir o que é isso, sabe? Não está O que é certo. que trava de repente, né? Nossa, tá louco. Vamos lá. Gratidão. Qual é o significado da palavra gratidão? E aí eu já pergunto para você, o que é a gratidão para você? A gratidão é assim, é um sentimento que eu tenho por algo que me fez muito bem, por uma atitude, às vezes até uma palavra de alguém que te falou no momento em que você estava precisando daquilo e te dá aquele extremo bem-estar, aquela segurança. Para mim, isso é gratidão. Muito bem, vamos lá. Ver o que diz aqui para nós. Imediatamente, qual é o significado da palavra gratidão? Né? Como você colocou o seu modo de entender. Imediatamente pensamos que é uma virtude, talvez a mais importante virtude do ser humano, que o ser humano desenvolve. Um aprendizado constante ao longo da vida nos torna mais sensíveis com o passar dos anos, mas a gratidão surge em nós na infância. Esse tema, de tempos em tempos, ressurge e faz agregações, porque muitas pessoas estão refletindo sobre o que seja e o quanto de relevância tem em nossas vidas. Vale nos perguntar intimamente se somos gratos, como exercemos a gratidão no dia a dia. Então, você já tem o seu conceito de gratidão, certo? Gratidão é essa sensação que eu tenho por um benefício ou por algo que me fez bem. E Enquanto você estava falando, eu estava aqui pensando. Eu falei, inclusive, eu sinto gratidão, por exemplo, quando eu estou terminando de fazer comida. Eu me sinto grata por estar apta a fazer aquilo, por estar com saúde para fazer aquilo que me dá um bem-estar muito grande. Tudo para isso, para mim, eu acho que se enquadra na gratidão. então, aqui já a pergunta, né, de como exercemos a gratidão, você já respondeu, certo? Nas suas, nos seus momentos, nas suas ações, naquilo que você consegue realizar, você sempre fecha com a gratidão, né? Sim, Isso já é uma forma de exercer gratidão, né? Que a gente não é muito comum, né, a gente pensar nisso. A maioria de nós, quando encerra uma atividade, nem lembra de agradecer, né? Agradecer a essa condição, os apetrechos que teve ali, a facilidade com que desenvolveu, a alegria, né, de fazer alguma coisa. isso. Ah, isso foi, quando eu fiz essa aula aqui, foi que eu postei lá no grupo o pote, lembra da gratidão? Sim, que eu tenho até hoje. É muito bom, é muito bom. São pequenas, né? Pequenas atitudes nossas, gestos nossos, que muda muito para nós o sentido, né, da vida. Porque existe a virtude da gratidão, muitos estudiosos, sociólogos, antropólogos, psicólogos, administradores, economistas, religiosos, gestores de pessoas, desenvolveram trabalhos sobre gratidão. Tem muita coisa escrita, viu, sobre gratidão. E do que pude ter contato, do universo desses muitos estudos, concluí por mim que gratidão é a roupagem da satisfação, o que você falou, né? Ah, Exatamente o que você falou. É a roupagem, quando você está satisfeito, é o como a gratidão se manifesta, né? Só que como a maioria de nós não sabe disso, a gente deixa passar, né? E quando a gente sabe disso, a gente
utiliza do termo gratidão e a gente vai fazer o próximo passo com essa sensação que a gente tem, que é excelente. E aqui, quando se diz, né, que a gente teve contato com a gratidão na infância, é alguma coisa muito subjetiva. A gente não sabe que aquilo era gratidão, mas, espiritualmente falando, né, quando o ser está ali pequenininho, ele precisa de alguém que cuide dele, ou de muitas pessoas que cuidem dele, porque senão ele não sobrevive. Então, já nasce a gratidão ali, certo? Na mamadeira que chega lá, quentinha, saborosa, na água, no banho, tudo isso já desenvolve dentro dele essa satisfação da gratidão, mas ele sabe ainda o que é, né? Mas já é a gratidão. Alguém o beneficiou. A quem sinto gratidão? Ao que sou grato e a quem sinto gratidão? Numa reflexão rápida, mas precisa, como uma lâmina, trazer à mente situações de gratidão que estão vivas dentro de nós. Enumerar 5 situações mencionando o roteiro e quem ou o que proporcionou essa satisfação. Então, aí agora nós vamos fazer isso. 5 situações que agora vieram, né, à sua mente, que dão satisfação, que, consequentemente, geraram gratidão. Vamos lá. Você quer que eu diga 5? Isso. Bom, a primeira eu já falei, que é quando eu estou fazendo a minha comida, tudo. A segunda, quando eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço, eu agradeço, até pelo céu azul lindo e maravilhoso que eu estou vendo, a luminosidade que tem dentro da minha casa, a minha cama arrumada, aí depois o meu banho, a sensação de bem-estar que eu sinto com o meu banho. Eu sou grata por todos esses momentos, porque é aquilo que eu digo, principalmente porque eu consegui resgatar a minha saúde. E essa saúde, eu sei que todos esses benefícios vieram da minha crença, da minha confiança que eu tenho em Deus. Deus, eu digo, é o nosso eu superior, Sim, né? sim. Uhum. E que mais? Quando eu recebo um bom dia dos meus filhos, que eu penso, puxa vida, meus filhos estão bem, então muito obrigada pela saúde deles, do jeito que o Catu está se recuperando da cirurgia dele, tudo. Esses são os meus pontos de gratidão. Muito bem. E se estiver chovendo? Não entendi? Se estiver chovendo, na hora que você Ah, acorda? tudo bem. Eu antes ficava muito brava, falava, caramba, não é possível que esteja chovendo de novo. Aí eu abro aqui a porta da minha casa, eu vejo a grama ficando tão verde e as árvores ficando tão floridas. Eu agradeço, porque esta água é bendita para a nossa sobrevivência, para a sobrevivência até da beleza da minha visão aqui da minha casa. Então, de qualquer jeito, há a satisfação e a Sim, gratidão, né? a gratidão. Hoje, inclusive, o rapaz, quando vieram roçar aqui, tudo aqui fora, eu falei, puxa, bem hoje que a moça veio limpar minha casa ontem, né? Vamos fazer essa sujeirada. Na hora que eu estava pegando a vassoura, eu cheguei lá fora e eu falei, gente, mas se não fosse eles roçarem, eu não estaria sentindo esse cheiro que eu estou sentindo. É verdade. Um cheiro de natureza, um cheiro de coisa viva, sabe? E varri tudo ali com satisfação, recolhi tudo. Então, eu não sei se é em decorrência de tudo que a gente está aprendendo, de evolução, tudo isso, mas eu aprendi a não ficar assim, lamentando por uma coisa. Se Sim. hoje eu não tenho o céu azul, as nuvens maravilhosas que eu adoro, que eu agradeço que eu estou vendo, por outro lado, está agradecendo a visão que eu tenho do meu condomínio, tudo verde, tudo por conta da chuva. E tem uma coisa interessante também, que se não é esse contraste, a gente nem sabe que, de repente, era tão bom, né? Não, você não valoriza.
Um contraponto muito interessante esse, né? Quando a gente consegue também ver o positivo naquilo que nem sempre é o que a gente queria ou não é agradável, mas ali também tem um ponto positivo, que pode dar satisfação se eu trabalhar, refletir sobre ele, né? Outro dia eu tinha marcado, tínhamos tudo combinado, que ia sair, ia fazer uma série de coisas, não sei o que, tal, bom, de repente começou uma chuva. E eu não saio com chuva. O Juninho falou para mim, você não é feita de açúcar, você pode sair na chuva, que você não vai derreter. Mas eu não gosto. Tudo bem, fiquei na minha casa, vim aqui, fiz um arroz doce, fiz não sei o que, tal, e lá fora chovia e eu estava feliz dentro da minha casa. Então, isso é um grau de maturidade que a gente alcança, né? E aí a gente percebeu que, de repente, a gratidão ela envolve qualquer situação, Exatamente, não não precisa é? ser especificamente aquilo que você está desejando naquele momento. Exatamente. Isso que eu falo, por isso que eu falo para você, a gente passa a ter assim, um outro olhar, sabe, sobre esse aspecto da gratidão, né? Vamos lá, já foi bem aí que já facilmente já enumerou mais que 5. Numa sociedade de inter-relações pessoais, não há como viver sem que a gratidão esteja presente, participativa, pois é um requisito ético que envolve o bem-estar de um grupo de pessoas. Sem essa interação, o que seria possível desenvolver não passaria de nódoas sociais de rancor, ódio e traição. Gratidão implica benesses e benesses implica altruísmo. E aqui é bem interessante porque eu me ative mais à questão de inter-relações pessoais, mas assim, em lugares onde convivem pessoas que não são da mesma família. Por quê? Porque a família é um outro universo, né? Mas, por exemplo, se tem um grupo de pessoas em que você trabalha com eles dentro de uma empresa, ali a gratidão ela acontece, porque não há como, por exemplo, 2 ou mais pessoas viverem juntas por horas durante um dia sem que uma colabore com a outra. Não dá. Sim, Não dá. Nem que for sim. abrir a porta do elevador, nem que for trazer uma água, nem que for atender alguma coisa acontece, né? Que gera o quê? Um benefício para aquela pessoa que recebeu, né? Consequentemente para ela, e quando ela entende isso, e para quem fez, satisfação. Pronto, já está instalada a gratidão. Né? Uhum, certo. Então, e agora dentro das famílias isso é muito mais, né? Porque a relação tem a afetividade que também comanda, antes de qualquer outro tipo de necessidade, né? Da satisfação, tem a relação de afeto, de sentimento entre as pessoas que falam mais alto, né? Sim. Então, ficou claro aqui como é Sim. que acontece? A gratidão existe por si, pelo fato das pessoas já estarem juntas ali, né? Eu me lembro que acontece, às vezes, quando a gente trabalha num lugar que é muito pequeno, que tem pouca gente, que nem onde foi feriado e hoje geralmente se faz uma emenda de feriado, mas não é toda atividade que dá para ser assim, tem algumas que precisam de um plantão. Precisa que alguém vá até a empresa, né? E aí é o meu dia, faz de conta que é meu dia de fazer o plantão, e eu estava doida para viajar, porque a família toda vai viajar. Aí a pessoa que trabalha ali do lado, ou que está naquela relação, diz, não, pode ir que eu fico. Nossa, isso gera satisfação de quem vai suprir ali aquele horário e da pessoa que recebeu o benefício de poder ter lá o seu dia de descanso, né? Mas isso a gente não percebe quando a gente está no ambiente corporativo, porque todo mundo foca só na coisa ruim. Então, essas coisas acontecem o tempo todo dentro das empresas, mas elas não são muito olhadas, né? Não são, tanto é que dentro
da escola, né, de gestão de pessoas, se trabalha bastante isso, sabe? Olhar as coisas, além de sair desse campo da insatisfação, de ficar sempre resmungando, né? Porque funcionário tem um quê de resmungo. Tem um quê de insatisfação, né? Tem um ranço, tem um ranço. Então, quando a gente coloca esse tipo de conceito, né, em primeiro plano, a gente vê que é bom aquela relação. Ela poderia ser melhor, mas ela é boa, né? Ela é de gratidão. Então, vamos lá. E sabe que nessa aula foi interessante, porque tem uma moça que trabalhava como vendedora, numa loja de presentes, e a colega dela, meu Deus, ela queria ver qualquer ser humano menos a colega, né? Só tinha as duas, só tinha as duas. Por quê? Porque a colega tinha um costume, um comportamento que realmente é desagradável. Ela gostava de ouvir tudo quanto era notícia ruim no rádio, na televisão, no YouTube, bem alto, dentro da loja. Quando não tinha ninguém, ela fazia, e aquilo perturbava muito a aluna, né? E quando nós fizemos essa aula, ela falou assim, eu vou tentar, tadinha, foi tão interessante, eu vou tentar olhar para ela de forma diferente, porque ela é muito prestativa. Ela então, é muito, se eu preciso ir no médico, ela pode ficar chegada, fica o tempo que você precisar. Se eu preciso ir na casa do meu irmão, que ela mora perto do irmão, mas não junto. Então, às vezes, ela precisava ir lá, porque eles tinham um terreno, uma coisa lá que eles administravam junto, e de vez em quando dava umas confusão, ela tinha que ir lá para saber o que tinha, o que não tinha, né? E ela tinha que ir na hora do almoço, porque é o horário comercial. E a moça fala, não, vai, e disse que todo dia trazia um docinho para ela na hora do almoço, tudo não sei o que. Ela falou assim, eu só estava vendo as coisas ruins que ela faz. Só o lado negativo, pois é. Foi interessante aquilo, né? E hoje essa moça, você vê, ela teve uma mudança de comportamento muito radical ao longo do curso, né? Ela de uma funcionária, uma vendedora que estava há 8 anos no local, insatisfeita, mas na beira de um colapso, certo? Hoje é a dona da loja. Mudança de padrão, né? Do padrão totalmente. Ela era obesa, agora ela está bem magra, ela é bem alta, sabe? Mas agora ela emagreceu muito, assim, bastante, fica até com o rosto pequenininho, sabe? De tanto que ela emagreceu. Então, lá, a gratidão está no ser humano como uma marca, um registro intrínseco, pois no reino animal a reciprocidade é encontrada dentre os peixes, aves e mamíferos, ou seja, já é algo que vem de longe, né? A gente já traz isso no nosso DNA, no nosso cérebro reptiliano, já tem, além do instinto, também tem a gentileza, tem a gratidão. A convivência implica em trocas positivas, pontuais, necessárias e até urgentes. Saudável ciclo dos benefícios. Quem é beneficiado em um determinado momento guarda em si um compromisso para com quem lhe foi favorecedor. Na primeira oportunidade que surgir, ele devolverá o benefício. Não na mesma natureza, mas na mesma competência de favorecimento ao outro. Assim, a camaradagem mantém esse ciclo, fazendo com que a sociedade perpetue essa virtude. Então, a pessoa faz, muitas vezes, aquilo em retribuição, porque estava dentro dele ali aquilo, só esperando um momento para ele retribuir, né? Aquilo que ele recebeu. E isso guarda, parece que não, mas dentro da pessoa uma vibração muito boa. Muito, muito boa. Porque não é diferente de dever favor, né? Sim. É diferente. A gratidão é algo, é espontâneo, um benefício que você teve naquele momento. É espontâneo, não é um empréstimo.
né? É algo que a pessoa favoreceu você com a coisa mais simples. Às vezes é uma coisa que a pessoa fala, ai, nossa, mas que bobagem, isso bobagem é nada. Ali foi importante para aquela pessoa que recebeu naquele momento. Você Né? vê, quando eu trabalhava só eu e a Marizilda ali, tinha lá os nossos pontos de atrito, porque ela era mandona, ela falava para mim, por que que você não faz tal coisa? Porque ela mandava. Achava que mandava, eu deixava ela mandar, porque vamos lá, tem que conviver. E às vezes a gente estava lá meio que ranço uma com a outra, tudo ela olhava para mim e falava assim, está na hora de você tirar a sobrancelha, vem aqui que eu vou tirar para você. Então, quebrava totalmente, né? A gente ficava ali, e eles iam tudo embora na sexta-feira, na hora do almoço, iam tudo embora, nós ficamos só nós duas lá, tirava a sobrancelha, às vezes eu pintava a unha dela. Então, Então, a é, gente tinha, assim, fora do ramo de trabalho, nós éramos muito amigas. E isso gerava gratidão, porque é, às vezes eu fazia uma coisa, uma vez eu fiz uma coisa tão pequena, não por ela, pelo filho dela. E depois ela falou para mim, Neide, e eu não contei para ela que eu tinha hum, feito. Foi um hum, emprego que eu consegui para ele lá na Medial. hum. E um dia ela ficou sabendo, ela falou, ainda falando com a fulana, tudo, ela falou que foi você que entregou o currículo do Daniel. Eu falei, foi. Ela falou, não esperava essa atitude de você. Então, ou seja, eu sentia gratidão, ao mesmo tempo que ela ficou indignada. Por que que eu fiz aquilo? Sem me falar. Sem falar, porque É, o teu mérito é justamente você fazer sem falar, né? mas aí é que está essa personalidade mandona, né? Que fez, que estava agradecida e ao mesmo tempo cobrando. Ah, mas isso eu já estava acostumada. Mas a gratidão estava lá, você percebeu? Ela não foi engolida, né? Sim, É muito legal isso, muito bom, muito bacana. imagina, depois de 32 anos de convivência, É, meu Deus, é uma vida, né? tá doido eu, hein? Hum, Ah, então. Então, aqui essa é a camaradagem, né? É uma coisa que a gente não presta muita atenção, ela acontece, né? Ela vai se dando ao longo do dia, das horas, dos meses, dos anos, e esse favorecimento é que mantém a gratidão viva, né? certo. Agora vamos ver aqui a psicologia e a gratidão, né? Como é que os psicólogos, dentro das suas pesquisas, das suas experiências com os pacientes, como é que eles entendem a gratidão? Pela dificuldade de se definir o que é a gratidão, ela é pouco estudada cientificamente. De acordo com Amos e Macaulay, que é uma publicação de 2003, pois eles dizem isso, né, que ela é difícil de ser conceituada, de definir o que é a gratidão, né? Pois tem um conceito de emoção, atitude, virtude moral, hábito, traço personal. Então, eu penso que eles já deram uma dificultada aqui, né? Eles confundiram muito, eles gostam das coisas muito é, no quadradinho, né? E a gratidão não dá para definir assim como, é tal coisa, assim, 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 não. Porque como você contou aí as duas situações, né? Uma hora que você estava brava com ela, ela quebrou tudo aquilo, ou seja, tendo um cuidado ali, olhou e falou, nossa, está na hora de você fazer, né? A sobrancelha. Por outro lado, ficou brava quando você favoreceu. Então, você não dá mesmo para ficar classificando isso, Sim, né? não dá para Isso faz. você É, colocar em módulos, em formas, não não dá. dá, não dá. Então, a psicologia fica nesse batuque aí, né? Que não consegue entender muito bem, definir muito bem o que, conceitualmente, a gratidão, porque ela envolve justamente uma emoção de satisfação. Sim. Naquele momento houve aquela satisfação. Tem a virtude moral, certo? Porque às vezes naquela hora você não vou fazer isso para essa pessoa, não é lá dentro de você algo fala assim, faça, Não, e né? uma vez eu falei para a Maricilda, a gente estava ali estremecida, quando ela falou da minha sobrancelha, que ela tirou minha sobrancelha há anos. Eu falava, você não vai descontar tua raiva aqui em mim, né? Você não vai Dói, descontar. né? Você tá toda zangada, você vai ficar me beliscando aqui, né? E é bom que a gente acabava rindo e quebrava aquele clima estranho, né? É, é verdade.
Então, é justamente isso. Tem isso da personalidade também, que aí também, nesse exemplo seu, você demonstrou. Ela estava grata e, ao mesmo tempo, estava irritada porque, né, ela foi preterida naquilo que era de interesse dela. Né? Então, é muito vasto, né, o campo desse entendimento. Você precisa levar mesmo para o lado espiritual, senão não encaixa em lugar nenhum. Né? Não encaixa em lugar nenhum. Mas tá assim. Como traço personal, as pessoas mais empatas, que sentem-se mais envolvidas com as situações alheias, estariam mais propensas à gratidão. E isso é o pensamento lá dos psicólogos. Então, aquelas pessoas que têm mais essa personalidade de se colocar no lugar do outro, né, de sentir o que o outro está sentindo, seriam mais propensas à gratidão. Mas não significa que seja 100% assim. No entanto, há neste posicionamento a tendência de interpretar o comportamento alheio pela gratidão envolvida. Ou seja, aqui, se for considerar essa forma como os psicólogos entendem, fica sempre uma espera, certo? Então, eu beneficiei a pessoa agora, em vez da outra pessoa guardar dentro de si a satisfação e a gratidão e esperar o momento de retribuir, não, quem fez já fica aqui com a plaquinha, né? Dentro de si, evidentemente, uma plaquinha esperando ali a retribuição. Esperando a retribuição. Isso é o que a psicologia entende, né? Ela entende assim, mas a gente vê na prática que não funciona assim. Né? Nem sempre a pessoa realizou aquilo, ela nem lembra que realizou, sabe? Ela não fica com esse crédito guardado, não. Vamos lá. Continua aqui a visão da psicologia. Encontramos essa passagem em um estudo a respeito de Macaulay, uma publicação, um livro, né, de 2001, e de McWilliam e Le Pendorf, de uma publicação de 1990. Notaram que as pessoas narcisistas são incapazes de experienciar e expressar gratidão para com os outros, possivelmente por terem dificuldade de admitir que não são autossuficientes, uma vez que as expressões de gratidão implicam o conhecimento que dependemos dos outros para nosso bem-estar. A gratidão seria desagradável para essas pessoas. O Kashdan e o Brennan publicou em 2007 algo em que encontraram indicativos de que pessoas que valorizam bens materiais têm menos gratidão. Então, aqui, a gente vê que começa a muito rotular as pessoas. Muitos rótulos, né? A psicologia ela precisa desses rótulos para poder entender o comportamento das pessoas. Você está aí? Estou te ouvindo. Tá. Tá. Então, ela precisa rotular, né? Colocar tudo uma etiqueta para poder compreender que chega a pessoa lá, em vez de avaliar o universo da pessoa todo, porque uma pessoa é diferente de um indivíduo. Um indivíduo é aquele que tem um nome, um CPF, um RG, um endereço, esse é um indivíduo. Uma pessoa é uma pessoa que tem um histórico de vida, né? E de outras, não só de uma, mas de muitas vidas. E ela carrega ali o histórico da sua árvore familiar, das pessoas com quem ela convive, o histórico de com quem ela se relaciona, das pessoas que ela encontra na rua, são universos diferentes, não dá para você rotular dessa forma, né? Então, o que precisa ser feito, chega a pessoa lá com uma situação apresentando um estado de sofrimento, porque quem vai no médico está sofrendo, né? Em vez de você pegar um livro e buscar lá, essa pessoa é assim, assado, não, você compreendeu o que é que a pessoa está vivendo, né? Mas eles preferem definir que narcisistas não são gratos, não carregam a gratidão, e que também pessoas que valorizam os bens materiais, que é
na minha opinião, um julgamento apressado, né? Das Eles colocam situações. rótulos, né? Então, para poder ficar mais fácil diagnosticar, né? Mas não é assim que deveria ser feita a coisa, na minha opinião. Mas nós precisamos saber como é que eles entendem, né? Agora nós já deixamos para lá os psicólogos, nós vamos ver qual é o benefício da gratidão na nossa vida. Ela proporciona saúde, qualidade de vida, resiliência, bom humor, entusiasmo, determinação, atenção, motivação, generosidade e o não julgamento. Parece assim estranho, nossa, como é que pode todas essas coisas aí só porque, Fica. né? Só porque aí, mas fica, né? A pessoa, ela, para a gente ver como é importante nós analisarmos a frequência vibratória dessa satisfação chamada gratidão. Você quer saber quando eu sinto assim essa plenitude? Hum. Quando, ontem, por exemplo, né? Eu terminei de fazer todas as comidas para o Márcio, era muita coisa, e terminei as comidas do João, mandei, não sei o que e tal. Lavei uma louça assim louca. Aí eu sentei, peguei um copo d'água, sentei e olhei aquilo tudo arrumado. Você não imagina, um monte desses itens que você falou aí se encaixou tudo na minha situação. Então, exatamente. De plenitude, De plenitude. realmente. Ou seja, estou em paz comigo mesmo, certo? Eu tenho qualidade de vida, porque realizar é a realização, né? Não, ai, ficou faltando, aí não consegui, ai, não, estou realizada. Tudo foi feito como deveria, como eu gostaria, como foi combinado, né? Eu tenho bom humor, a gente desenvolve o bom humor. Por quê? Porque toda vez que a gente está em ordem com as coisas, em plenitude com as coisas, a gente está de bom humor. A gente só não tem bom humor quando está ao contrário, né? Quando alguma coisa não dá certo, quando você quer Quando é alguma o coisa. contrário, exato. Então, é muito bom a gente entender isso, né? Porque a gente passa a valorizar e a viver mais essas coisas, né? Ai, como eu estou grata, como eu estou satisfeita, né? E isso eu vou observar. Nossa, eu estava com aquela dorzinha de cabeça, passou, né? Ou seja, teve uma influência na minha saúde imediata. Isso sem contar numa satisfação que pode causar até uma cura de um mal, né? Em alguns momentos da vida. Né? São muitos os fatores que afetam a saúde, né? Muitos, muitos, muitos. A insatisfação é uma grande delas. Então, e a insatisfação é justamente o contrário da gratidão. Exatamente. Né? A insatisfação ela é realmente o que a gente mais nota atualmente, né, que acontece com as pessoas, né? Insatisfação. Por conta dos compromissos, a pessoa não realiza aquilo que gostaria, né? E aí fica no mundo da insatisfação, sofrendo. Bem, muito bom até aqui, né? Assim, está encaixando tudinho. Agora vamos lá. Avaliando o próprio estado de gratidão. Vamos começar de novo lá. Vai lá. Buscar dentro de si o estado de gratidão e reconhecer que sente-se em dívida com alguém. 2. Sente-se protegido e amado por alguém. 3. Sente-se pesaroso por precisar de alguém. 4. Sente que deve retribuir brevemente o benefício. 5. Sente-se feliz em poder contar com outras pessoas. 6. Sente-se inferior por não poder se resolver sem ajuda. Vamos lá, vamos trabalhar item por item, ou juntando, porque aqui tem itens que são positivos, tem só 2 itens que não são positivos, que é quando a pessoa sente a mesma coisa. Basicamente, é a mesma coisa. Uma hora ele se sente impotente, inferior, porque ele não consegue se resolver sem ajuda, e no outro ele sente-se pesaroso por precisar de alguém. Quer dizer, é a mesma coisa, né? Basicamente. Sim. Né? Então, como é que você se avalia
nesses quesitos todos? Pode fazer uma avaliação geral. Olha, pai, eu penso assim, eu sou muito feliz por ser autossuficiente e tudo, mas sempre que eu preciso de alguma coisa, eu sempre tenho pessoas ao meu redor que me auxiliam. Aqui no caso, Felipe, Cristiane, a mãe da Cristiane, o Márcio, não sei o quê. E eu sempre faço de alguma forma, não por obrigação, e sim espontaneamente, alguma forma de eu expresso a minha gratidão. Sim. Tá? Seja às vezes com palavras, às vezes com gestos, às vezes com as minhas próprias comidas que eu faço para todo mundo. Então, assim, se eu me sinto um pouco constrangida, não. Ontem, por exemplo, teve uma situação, eu estou aguardando para fazer um exame há 6 meses. E o exame seria ontem. Para fazer esse exame, eu necessito do Felipe, porque eu não tenho como ir sozinha, eu tenho que ter um acompanhante. Sim. E ele, por um motivo aqui os compromissos dele, não pôde me levar. Mãe, você se importa? Não, eu não me importo de cancelar. Não deu hoje, faço amanhã. Uhum. Então, assim, eu sei que eu dependo dele, mas isso não interfere no meu bom humor, na minha satisfação e na minha gratidão. Exato. Não interferiu em nada. Quando a gente não trabalha bem as nossas emoções e não liga tudo com a espiritualidade, a gente tende a ressentir, né? É porque eu poderia falar, puxa vida, estou esperando há tanto tempo, agora ele não pode me levar. É, Pelo contrário, ele falou, ai mãe, mas você tem o preparo que você já começou a fazer tudo. Não tem importância, filho. Eu marco para o mês que vem. Ponto. Sem exato. ressentimento, sem cobrança, sem nada. Isso é muito bom, viu? Muito bom. É um desapego, né? A gente largou, nunca teve esse tipo de condicionamento, que são condicionamentos, né? Eu te digo, nem sempre eu fui assim. Mas no decorrer de É, todo o nosso curso aqui, de toda a nossa jornada, eu aprendi muita coisa, pus muita coisa em prática, aprendi a separar aquilo que vale a pena, não vale a pena, deixa. Você pode consertar isso? Ah, você não pode? Deixa para lá. é, É da tua exato. competência? Ah, nem é da tua competência, então deixa para lá. Exato. Não é da minha conta, eu falo. Não é da minha alçada. Por que eu estou aqui? Você vê alguma coisa e fala, pô, caramba, o que você tem com isso? Justamente. Fica na tua, né? Fica melhor, né? Fica muito melhor. A gente já tem muito compromisso na vida para se importar com os compromissos que não são seus. Exatamente, né? É isso mesmo. Mas a gente demora. A gente, quando começa a fazer essas reflexões, a gente vai alterando muitas coisas e vai tirando um peso das costas, né? Coisa que a gente não precisava carregar, a gente carregou muito tempo. Né? E eu escuto com frequência. Com frequência eu escuto o Márcio falar. Realmente esse curso está fazendo bem a sua cabeça, porque você está muito esquisita, viu? Você antes se importava com isso, agora foi porque não é da nossa conta. Eu falei, nem minha, nem tua. Você está querendo se meter na vida do Felipe? Deixa ele, é um homem de 45 anos. Pois é. Mas você não pode ser assim, alheia. Eu não sou alheia, só não é da minha conta. É. Então, ele fala que eu estou muito esquisita. Falo para ele vir fazer um curso. Falei, não, eu já falei um monte de vezes, tem que fazer o curso também urgente. Para você ficar esquisito também. É bom ficar esquisito. Nossa Senhora, como é bom. Então, vamos ver agora a virtude moral. Entende-se que a gratidão. Você está me ouvindo? Tô. Tá, é que agora eu estou só no slide aqui, né? Entende-se que a gratidão é uma virtude moral de quem é grato, porque o benefício que recebeu não tem um compromisso expresso ou tácito de devolução, mas intimamente um sentimento de Tá. devolução. Oi? Lê de novo essa frase. Entende-se que a gratidão é uma virtude moral de quem é grato, porque o benefício que recebeu não tem um compromisso expresso, ou seja, escrito, ou tácito, ou combinado, né, verbalmente, de devolução. Tá, tá. Tá?
mas intimamente um sentimento de devolução que fará com que o beneficiado procure acompanhar quem lhe beneficiou ou outras pessoas para beneficiar, promovendo o que sentiu no momento em que foi evidenciado o benefício. Então, aqui, por isso a gente chama de virtude moral, porque não é algo que foi combinado. Não, eu vou fazer isso aqui para você fazer lá na frente, você vai ficar me devendo. Não, não tem isso. É algo espontâneo. Certo. Né? Então, mas dentro daquela pessoa que ficou com a gratidão, que ele ficou satisfeito, ele guarda isso, de retribuir ou aquela pessoa ou outra pessoa. É aquilo que já vem lá desde os animais, né? E que aqui nesse plano de vida hominal, na infância se dá o start, se inicia lá na infância com essa gratidão por todos que cuidam do bebezinho ali, né? Até aqui tudo bem? Tudo bem. Então, vamos lá. Desde o nascimento e antes dele, inclusive, a gratidão vive em nós, porque o benefício da vida, o benefício do cuidado ao recém-nascido, do cuidado à criança, cuidado ao jovem, cuidado ao adulto e cuidado ao velho, são necessidades que carregamos registradas em nosso DNA. Você acabou de falar aí sobre o médico, né? Sim. Se fossem contados como dívidas reais e monetárias, ou os benefícios que despretensiosamente recebemos ao longo da vida, seriam insolúveis, pois não há como ser pago. Então, aqui é algo que a gente carrega mesmo intrinsecamente lá, né, em algum ponto lá do nosso ser, porque seria impagável. Um bebezinho, ele nasce e ele já tem 100% de necessidade de ajuda. Sim. Né? Então, e depois isso vai numa escala e depois começa novamente na velhice, a gente passa também a necessitar de ajuda que durante a vida adulta ali, no que chama-se economicamente ativo, a gente não precisava. Né? Então, se fosse botar isso em valores monetários, não tinha como pagar. Ninguém conseguiria pagar. Né? Não conseguiria, por mais que colocasse um valor ali, era impossível pagar, porque não tem como medir, tão grande que é. Tá. Então, vamos lá. O alimento na boca do recém-nascido, a água, o banho, o remédio para a criança pequena, que à noite insone de alguém à beira do seu leito, a porta sendo aberta por dentro quando o jovem chega em noite alta, a comida quente, a cama limpa, a mesa de trabalho, companheirismo para o adulto, a companhia os cederes, as aceitações e a paciência com os velhos. Nenhum destes comportamentos passam pelas caixas registradoras, nem emitem-se carnês ou são cobrados no cartão de crédito. Ficam todas na conta da gratidão. Vamos lá agora. Onde reflete a gratidão ou a ingratidão em você? Dá para ver direitinho? Sim. Essa imagem dá. Tá. Então, senão eu abro um pouco mais aqui. Não, tá perfeita. Tá. Tá? Oi. Se você tivesse caído. Não, tá aqui. Você está esperando eu analisar a foto? De qual desses aspectos gratidão ou ingratidão? É gratidão, Fá. Eu acho que Ou ingratidão, tá? não é a última. Porque quando eu estou grata, inclusive, não assim da pessoa estar, me parece que ela está em sofrimento. Não, para mim é o contrário. Quando eu estou assim, que uma coisa assim, ativa muito a minha gratidão, é aqui bem no centro do peito, que eu fico tão feliz e ainda ponho a mão no peito. Isso. É que aqui a sensação dele é de ingratidão.
É, isso que eu falei. Aí Uhum. a foto está dizendo algo negativo. É, E eu faço isso no sentido positivo. isso. Ah, legal, legal. Inclusive, quando eu te falo que eu sento ali e vejo minha cozinha, tudo, eu encho o peito, encho bem o peito e ponho a mão assim e agradeço. Porque aquilo me dá uma satisfação muito grande. Beleza, é isso mesmo. Estamos bem dentro do tema da forma como a gente pode aproveitar esse momento. Que essa reflexão e esse gesto e tudo isso, até se você verbalizar, tem uma frequência energética poderosa, né? Muito, muito poder mesmo nessa hora. Vamos ver aqui uma meditação de cura. Ver se está aqui. Aqui nós vamos fazer uma meditação agora. Você tem como relaxar um pouco? Tenho. Tá, Vou até pôr o celular aqui no braço do sofá. tá. Eu só não vou me atrever a pôr música para não travar tudo, tá? Tá bom, tá ótimo. Vou eu falando aqui. Tá ótimo. É rápido, são alguns minutos. Na hora que você estiver pronta aí, me fala. Estou pronta. Sentada, com os pés bem no chão, relaxada. Ótimo. Então, vamos começar com a nossa respiração consciente. Lenta e profundamente, inspira e mentaliza luz. Ou fala mentalmente luz, enquanto inspira. Segura por 3 segundos e exala, mentalizando ou falando mentalmente gratidão. 3 vezes. Luz, gratidão. Agora, coloca atenção nos pés, nos dedos dos pés, e deixa que os dedos dos pés fiquem bem grandes, enormes. Parece até que ficam pesados. E aí eles desaparecem. Coloca atenção agora nos pés, na planta dos pés, no dorso dos pés, nos calcanhares e no tornozelo. Da mesma forma, sente que eles ficam enormes, pesados, e também desaparecem. Inspira, luz. Expira, gratidão. E coloca atenção nas pernas, nas panturrilhas, na canela. E da mesma forma ficam grandes e pesados. E vão desaparecer. Inspira luz, expira gratidão. Atenção nos joelhos, parte da frente, parte de trás dos joelhos, nas coxas, parte da frente, parte de trás das coxas. Ficam pesadas, imensas e desaparecem. Inspira luz, expira gratidão. Coloca atenção agora nos glúteos, na virilha, no abdômen, externamente e internamente, todos os órgãos que estão alocados no abdômen, parte de trás das costas, todos os músculos das costas, os quadris, a cintura, ficam muito grandes e desaparecem. Inspira luz, expira gratidão. Agora a coluna vertebral, vértebra por vértebra, se acende em verde claro brilhante, e toma proporções grandes, pesadas e desaparece. Toda a coluna vertebral. O tórax,
os órgãos internos do tórax ficam pesados, grandes e desaparecem também. Inspira luz, expira gratidão. Atenção agora nos ombros e braços, cotovelos, antebraços, pulsos, mãos e dedos das mãos. Sente que os dedos vão ficando grandes e sumindo, os pulsos da mesma forma, os antebraços e o cotovelo enormes e somem, os braços e os ombros. Inspira a luz, expira a gratidão. Coloca atenção no pescoço, na garganta, no maxilar, na boca, na língua, nas maçãs do rosto, nas narinas, nas sobrancelhas. Coloca atenção nos cílios, nos olhos, no fundo dos olhos. E sente que fica tudo muito grande, pesado, e vai desaparecendo. Coloca atenção na nuca, na testa, nas orelhas. Atenção no couro cabeludo. Fica grande e desaparece. Inspira luz, expira gratidão. Agora vai voltar a atenção lá nos pés. E vai fazer como um escaneamento por todo o corpo. Vai subindo pelas pernas, pelas coxas, pelo tronco, pelos braços, pelo pescoço, pela cabeça. E observar se tem algum ponto no corpo onde há um incômodo. Esse incômodo pode ser um formigamento, um calor, um frio, uma coceira ou uma dor. Se encontrar, me fale onde é. Um pouquinho na área dos pulmões. Então, vai colocar a sua atenção na área dos pulmões e vai projetar ali uma luz verde, claro, brilhante, fosforescente. Imagina que sai da da palma das suas mãos, essa luz, e do meio da sua testa. Então, são 3 focos de luz na área dos pulmões. Deixa que seja envolvido todo esse perímetro e essa luz, uma luz de uma frequência energética de cura, vai tomar o campo dos pulmões. Vai ficar só luz no lugar dos órgãos. Pode ser que dê um pouco de calor no local ou um pouco de frio. Conseguiu? Sim. Agora, você vai fazer novamente escaneamento, lados da ponta dos pés até o alto da cabeça, verificar se tem mais algum ponto de desconforto. Não, tá tudo bem. E o ponto dos pulmões? Deu uma aliviada. Mas ainda não está completamente saudável assim. Ainda tem Não. desconforto. É. Esse desconforto é dor, é aperto, formigamento, como é? É um peso. Um peso, muito bem.
Então, nós vamos fazer o seguinte: você vai sentir que você sai espiritualmente pelo alto da sua cabeça, se coloca em pé diante de você aí. Quando eu tiver feito isso, me fala. Sim. Agora você vai idealizar mentalmente um gramado muito grande, não importa onde. Imagine um gramado. Sim. Aí você vai pegar o seu corpo, certo? Você está espiritualmente, pega o seu corpo, que é um corpo astral, tá? Não tem problema, e leva até o gramado. E deita lá no gramado. O seu corpo fica na altura dos seus pés. Sim. Sim. Agora você vai olhar o corpo deitado e vai olhar dos pés subindo até o alto da cabeça e vai ver se tem coloração diferente a algum ponto. Não, não tem. Não. Continua sentindo o aperto, o peso nos pulmões? Aliviou muito. Certo, mas ainda vamos fazer um procedimento aqui. Você vai levantar a sua mão esquerda com a palma para o alto, para o céu, porque você vai idealizar uma manhã de céu muito azul, sem nuvens e o sol forte. Então, você vai erguer a sua mão esquerda com a palma das mãos, vai sentir o calor do sol descer nas palmas das mãos, da mão esquerda, e a palma da mão direita você vai colocar na altura dos pulmões do corpo astral. Pode ser por cima, tá? Porque ele está deitado com o peito para cima, né? Pode ser por cima. Faça essa ponte. E sinta a, essa frequência luminosa que sai da sua mão direita penetrar nos órgãos. E busque sentir o que no seu corpo físico aí sentado acontece. Nossa, um alívio muito grande. Isso, vamos sustentar um pouquinho mais, tá? Não muito tempo, mas uns 2 minutos assim. Foi 1 minuto, falta um. Pronto. Como se sente?
Nossa, um alívio muito grande. Então, agora o que você vai fazer? Vai trazer o corpo de volta e encaixar em você e entrar espiritualmente pelo alto da sua cabeça. Compor todos os focos. Quando estiver feito isso, me avisa. Sim, Sim, tudo bem? Está se sentindo bem? estou me sentindo bem. Hoje eu tive uma crise de falta de ar muito grande. Eu Ah, estava com o pulmão muito, muito pesado. então. Então já está melhor. Depois, quando a gente terminar aqui, eu vou te dar uma informação sobre uma terapia que eu estou implantando, mas eu estou em sistema de criar o protocolo, tá? Então, eu estou Sim, fazendo, assim, de forma experimental, com 2 pessoas, e se você quiser, eu faço com você também. tá bom, tá Tá? ótimo. Tá. Então, tudo bem, volta ao estado normal, inspira e respira. Pode se sentar tranquilamente, a hora que estiver prontinho aí, me fala. Nós vamos para a segunda parte. Falta pouquinho. Nossa, me deu um calor aqui. Não, aqui também está muito calor. Tudo bem? Tudo em Tá, ordem aqui. tá. Então, eu vou continuar aqui. Então, agora nós vamos fazer a segunda parte, né, desse nosso entendimento sobre gratidão. Gratidão conforme a lei universal, que até agora nós vimos, né, sobre o comportamento humano, sobre uma virtude, sobre um comportamento das relações interpessoais, o que pensa a ciência, como nós, né, nos sentimos, e vamos ver se tem mais coisa a respeito da gratidão que nós não sabíamos ainda. Lei da gratidão, conforme o Códex repassado em 2012. Leis universais transmitida pela consciência comentada pelo povo de Pleiades. Pleiades é um sistema de mundos, né, que nós vamos estudar depois, como eu falei, né, no módulo, depois que a gente passar o módulo das nossas questões, dos nossos assuntos, nós vamos entrar no módulo dos povos, né? E um desses povos são das Pleiades. As Pleiades é um conglomerado de estrelas onde tem muita gente, muitos seres diferenciados. E um deles trouxe em 2012 um documento chamado Códex, e lá fala sobre a gratidão. O item 4 chamado A Lei da Gratidão. E diz assim: devolver a energia recebida. Então, a lei da gratidão corresponde a dizer devolver a energia recebida. Gratidão para esta dimensão pode ser compreendida como valorização, reconhecimento, preenchimento de desejo ou satisfação. Ou seja, é a forma como nós entendemos a gratidão. Percebam como sempre vinculam a conceitos, a questões emocionais. Para o universo, no entanto, as coisas são um tanto mais simples. Gratidão significa que a energia recebida deve ser devolvida. Os seres humanos tendem a ligar gratidão sempre a situações positivas e benéficas em suas vidas, e sentem gratidão quando um ser comete um bem. Exatamente assim, né? Uhum. Porém, gratidão é apenas devolver a energia recebida. A partir deste conhecimento, tem condições neste momento de perceber o quanto, achando que são gratos, são ingratos, quase que o tempo inteiro, pois muitas vezes agradecem, mas não devolvem. Porque nós temos, né, guardado em nós aquela sensação de que você precisa retribuir à pessoa ou ao que
lhe beneficiou, ou alguma outra pessoa, né? Nós sempre temos isso. Estou fazendo isso aqui em retribuição ao que fulano fez a mim. Está fazendo para uma outra pessoa, mas é o sentido da gratidão que nós carregamos até aqui. Sim. Assim, se pudessem e quisessem apenas agradecer, neste conceito de agradecimento, o que deveriam fazer para que realmente a energia recebida fosse devolvida? Aqui entra muito aquilo que nós falamos de que se fôssemos medir em valores, não teria como pagar, né? Uhum. Não teria como devolver a gratidão às pessoas que nos beneficiaram desde que nós encarnamos, né? Então, eles dizem que nós temos esse entendimento, mas que agora eles vão ampliar um pouco mais esse nosso entendimento para que, de fato, a gente seja grato. Sempre que devolver a energia com palavras, devem fazer isso. E podem fazer isso através de bênçãos. Para ter gratidão, é preciso achar uma maneira, na medida do ato que foi cometido em relação a vocês, de devolver esta energia, qualquer que seja a forma. O conceito de gratidão para o universo restringe-se a energia recebida e energia devolvida. Está claro que está aqui? Sim. Leis universais transmitidas pela consciência comentada pelo povo de Pleiades. Prática de devolver a energia ao universo. Meditação com bênçãos, meditação com terapia, meditação com decretos. Então, aqui, eles traduzem para nós que nós podemos trabalhar a gratidão através dessas meditações. E aí nós vamos incorporar todo esse período nosso de gratidão, toda essa energia que recebemos e que não tem como a gente devolver. Mas aqui a gente devolve através de uma meditação de bênçãos, ou de terapia, ou de decretos. Tá? Então, nós vamos ver como é que faz isso. Tudo que existe no mundo material é formado por átomos e, portanto, é energia. A expressão de gratidão por tudo que estiver à nossa volta gera uma alta frequência. Exercício de gratidão. Aqui vem um exercício. Uma forma como nós podemos decretar, como nós podemos manifestar através da palavra. Dizendo: agradeço a casa onde vivo, agradecer por todas as casas que abrigam pessoas do frio, da chuva, da neve, que dá proteção durante a noite. Agradeço a pessoa que me ajudou quando eu precisei e por todas as pessoas que ajudam outros quando estão necessitadas. Se lembrar de alguém que te ajudou, envie uma mensagem de agradecimento. Tanto pode ser mentalmente nesse momento, como pode ser uma mensagem mesmo materializada, né? Sim. Agradeço o trabalho que exerço pelas oportunidades que me proporciona e por todos os trabalhos, oportunidades que todas as outras pessoas têm. Então, aqui a gente vê que envolve todo mesmo, né? A gente envolve tudo, todo o universo onde a gente vibra, onde a gente vive. Então, quando você faz, agradeço, né, pela casa que me acolhe, que me protege do frio, da chuva, e a casa de todas as pessoas. Você amplia você né? Leva isso para o planeta inteiro, né? Aí uma aluna falou assim, e quem não tem casa? Então, você agradeça pela casa que a pessoa vai ter daqui a pouco. Né? Então, pelo abrigo que ela conseguiu. Que né, naquele momento significa para ela casa. Né? Então, sempre tem, né? Mas é bom quando a pessoa traz algo que passou pela sua cabeça, porque a gente vai agregar, que nós vamos agradecer pelo abrigo, pela casa,
né? Quem não tem casa, nós vamos agradecer pela casa que vai ter daqui a pouco, né? Então, é isso, expandir a gratidão, né? Certo. Agradecer por tudo que há, por tudo que se tem, agradecer pelas pessoas com quem convivemos. A gratidão reversa também deverá ser processada diariamente. A gratidão reversa é agradecer pelo que não tem hoje, agradecer pelo que está no universo, agradecer pelas pessoas que partiram e pelas que chegarão. Agradecer por toda a ajuda que recebeu e por toda a ajuda que não recebeu. Agradecer por toda a ajuda que deu e por toda a ajuda que não deu. Isso é importante. É uma coisa que a gente não enquanto eu não tinha lido o Códice, eu não tinha a menor ideia Pois é. disso, né? A gente não pensa dessa forma, não pensava pelo menos, né? A prática da gratidão através de um exercício repetido por 21 vezes, por 21 minutos todos os dias, se tornará um hábito salutar de autoconhecimento. À medida que vá praticando por 21 dias, haverá uma transformação interior, um encantamento pela vida, pelas chances e oportunidades que se conseguirá perceber, que antes estavam apagadas da mente, daquele que não frequenciou a gratidão em si. A alegria será acordada no seu DNA e fará com que a sintonia perfeita com o universo aconteça. Agradecer além das palavras, além da emoção de agradecimento, mas como decretos ou bênçãos que geram um quantum de luz que é refletido por toda parte e esse reflexo retoma ao seu gerador, no formato de benesses, das benesses que agradeceu. Então, é, era, né? Cadê? Agora, quando eu saio daqui, depois eu não sei onde eu estou, não. Deixa eu ver, se eu sair, eu achei. Então, era sobre a gratidão hoje, nesses termos, nos termos que a gente já conhece, né, que a gente já trabalha a gratidão, já pratica, e agora é só complementar, né, como é agradecer tudo, na realidade, tanto aquilo que está acontecendo, quanto aquilo que não aconteceu e não vai acontecer, também tem uma função, tem um porquê que nós não conseguimos saber. Mas existe um porquê de algumas coisas não acontecerem. Que um dia, talvez, numa outra situação, como nós tivemos, né, o nosso mapa, né, a nossa trajetória diante de nós, a gente fala, aquilo lá não aconteceu, que bom. Fiquei sofrendo tanto tempo, mas era para não acontecer, que se acontecesse, não seria, né, o desfecho teria sido de sofrimento. Então, é isso. Espero que você tenha gostado. Eu adoro o tema. E isso da gente agradecer num nível, né, planetário, dá uma força quando a gente faz, né? A gente muda, a nossa frequência acelera muito, 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 muito mesmo, sabe? Você começa a praticar e você começa a sentir o peito expandir, né? A frequência que está acelerada. Quando estiver fazendo, que eu sentir que o coração está batendo muito forte, sopra, que vai acontecer, né? Sopra, ele volta a calma. Né? Mas a gente entra numa frequência extremamente alta, acelerada, de realizações. Por mais que a gente fale, não tem nada para realizar, aí ele começa a surgir as ideias, né? Porque veio tudo. Claro, é só você focar, que você vai achar um monte de coisa. Um monte de coisa para fazer, um monte de coisa para idealizar, sabe, tá tudo solto aí, mas a gente ainda estava vivendo dentro de uma redoma, né, das nossas necessidades, das necessidades de quem está conosco. E aí o que acontece? Nós mudamos, nós saímos dessa realidade de necessidade para a realização. Por quê? Porque aí você supre todas as necessidades, sem nem perceber. Também eu vou colocar lá essa parte, né, desses decretos, que é da bênção,
Por quê? Quem quer faz do jeito que está aí, e quem não quer faz o seu modelo. Né? Cada um aqui é muito bom, porque cada um desenvolve o jeito que é melhor para si. E senão a gente fica ali com aquele sistema que eles passaram, mas às vezes, eu queria tanto falar sobre tal coisa, não queria falar disso aqui, não, fala daquilo que está... Porque às né? vezes determinado foco não é aquilo que para você é um foco importante, né? Exato, exato. Nós implantamos o dia a bênção do dia, eu coloco lá no grupo do autoconhecimento, não sei se você tem visto, diariamente a gente abençoa, né, o dia para todos os seres humanos, para a nossa família, para os nossos amigos e para os desafetos. Né, que todos tenham o dia abençoado. Isso já virou uma prática, os grupos de cura, eles se revezam, tem até um calendário lá, que é uma semana para cada pessoa, porque senão cai no esquecimento. Porque, por exemplo, se eu naquele dia tenho um compromisso de manhã, que geralmente é das 7 horas, não tem muito horário, mas quem acordar lá às 7 horas, 6 horas, tem gente que sai muito cedo de casa, já coloca lá, né? Mesmo que não seja a semana dele, seja a semana dele é outra, mas ele já coloca, porque já virou como que fala, não existe mais um dia sem Vira a rotina, bênção do você dia, incorporou, bacana. né, no seu dia a dia. E lá no grupo do autoconhecimento eu coloco também, às vezes acontece de eu ter alguma outra coisa para fazer, não fica o buraco lá, sabe? Que eu já até falei, podem colocar, né? Porque se alguém coloca, a gente já vai gerando essa vibratória. Mas não tem jeito, né? As pessoas não se sentem à vontade ainda para fazer. Então, é uma forma reduzida de trabalhar essas bênçãos, porque aí elas já são mais definidas, né? Para o quê? Eu fiz uma só, que é para geral, para todo mundo, e as pessoas sentem uma vibração boa quando faz. Dá A essa satisfação. gente, eu não coloco nada lá, tudo, mas eu faço. Às vezes, logo cedo não dá, eu faço tudo que eu gosto de fazer quando eu estou tranquila. Você está É. fazendo com a não, mas aquilo, Não, você que não hora vale, disso. né? Porque você não entra na frequência. Não, eu falo, então eu espero me acalmar, já acabar os compromissos com horário, aí sim, aí eu É, posso ir eu direitinho. também. Eu também, porque senão não adianta, senão se torna algo mecânico. Mecânico a gente já faz, não adianta. Né? O piloto automático a gente já tem. Não, o piloto automático a gente quer sair dele, né? Nossa Senhora, viu? Ai, Lutando muito para sair dele. Eu já saí, eu não vou dizer em 100% dos casos, mas em 60% eu já saí. eu também. Eu também. Bastante, muita coisa eu já saí também.